Alô, amigas e amigos do Facebook, do Twitter e também do YouTube. Estamos de volta, Ernesto Albuquerque, médico repórter da Cidadania FM. Estaremos falando hoje do impacto do clima seco na saúde nasal. Isso é muito importante, principalmente nos tempos atuais. Estamos vivendo aí um tempo muito seco, favorecendo, propiciando doenças respiratórias em todas as idades, especialmente nas crianças pequenas e também nas pessoas idosas. Mas ninguém está livre dos malefícios do clima seco. Então essa nossa conversa, mais para a gente atualizar um pouquinho o tema, dar algumas dicas sobre esses tempos que estamos vivendo aí em termos de doença respiratória. O narizinho humano é um órgão com múltiplas funções sensoriais, respiratórias, imunológicas. Ele ajuda na fala, é esteticamente importante para a formação da autoimagem de cada indivíduo. E tem uma função muito importante na parte respiratória e do embate, do combate aos vírus e bactérias que, enfim, estão atuando na mucosa nasal. E a gente sabe, quanto menor a criança, isso fica cada vez mais importante. Nós temos cílios no nariz, que são aqueles pelinhos, nós temos aí células e espaços cavernosos que fazem com que tenha a função de aquecer, de umidificar o ar respirado para que o ar chegue até os pulmões em condições ideais. Dessa maneira, qualquer disfunção do nariz, e o nariz a gente sabe, todo mundo sabe, tem comunicações com, por exemplo, com os seios da face, com o próprio olho através do canal da lágrima, e em criança é muito importante também o contato com a tuba auditiva com o ouvido, né? Favorecendo infecções de todos esses aparelhos que estão ligados, aparelhos de órgãos, que estão ligados à cavidade nasal. Então tudo isso e mais o tempo seco, cada vez mais seco que a gente está vivendo, eu tenho uns dados aqui, por exemplo, que dizem que estudos feitos aí na cidade do México e também em São Paulo mostram a importância da poluição atuando na mucosa nasal e causando uma série de transtornos com mudança do pH da própria mucosa nasal e com isso favorecendo uma série de mudanças. Desde 1960, o planeta, a Terra, tornou-se em média 0,85 graus centígrados mais quente e estima-se que as temperaturas médias estarão até 6 graus centígrados mais altas nos próximos 80 anos. Então a gente que se prepare aí, o tempo é muito longo, mas as novas gerações vão certamente ter que enfrentar tudo isso. E a gente sabe que a partir do momento que fica cada vez mais quente, o pessoal usa mais ar-condicionado. E usando mais ar-condicionado, mais seco fica o ar respirado, e isso interfere de maneira muito importante na mucosa nasal de todas as pessoas. Sempre estou enfatizando nas idades extremas, crianças e idosos, que se ressentem muito. E a gente, como pediatra, vive muito esse problema com relação às crianças que a gente atende. Então, a lavagem nasal é fundamental e facilita o transporte do muco em direção à rinofaringe, quer dizer, você fazendo a higiene nasal, principalmente das crianças, como eu digo, você consegue remover aquela secreção em direção posterior, em direção à rinofaringe, até mesmo por uma ação física e por uma ajuda na fluidificação do muco e deslocamento daquelas crostinhas aquelas crostas, que ficam na cavidade nasal. Então, tudo isso é muito importante que a criança, principalmente quem vive em região muito poluída, faça higiene nasal diária de 1 a 2 vezes. Se fizer uma vez, a gente já fica contente, já acho que isso é importante, Principalmente a criança que está em creche, isso já até comentamos recentemente nesse vídeo do médico repórter, é fundamental quando a criança vem da creche ou da escola infantil, que faça higiene nasal diariamente após retornar da escola infantil, após retornar da creche para casa.
exposição diária também que muitas pessoas têm ao ar-condicionado, expõe a necessidade de uma hidratação mais frequente da mucosa nasal. Aí pode ser utilizado soro fisiológico, medicamentos comerciais através de sprays, né? E que eles são bastante eficientes. Então a lavagem do nariz, a higiene nasal é fundamental, e está provado até cientificamente que é um dos mecanismos mais importantes para a prevenção de doença respiratória. Portanto, a hidratação da mucosa nasal é essencial para a manutenção das principais funções do nariz e pode ser feita da maneira que nós fizemos, através de spray, através de solução fisiológica, conforme o caso e conforme também a pessoa se adaptar melhor a fazer de uma maneira ou de outra, principalmente as mães fazendo no narizinho da criançada aí, tá ok? Então, a recomendação é fazer frequentes lavagens nasais, evitar o excesso de ar condicionado. Quando a criança realmente tiver essas secreções, essas crostas, tem que ser removidas para que o ar passe com mais facilidade e isso seja umidificado, seja aquecido para chegar ao pulmão para uma melhor utilização nas suas condições ideais. Por isso, a importância da hidratação nasal e lavagem nasal nas crianças e também nos adultos, por que não? Principalmente nesses tempos de clima muito seco, que a temperatura está cada vez mais elevada e o ar respirado está cada vez mais seco. Também outro dado importante, que a umidade relativa do ar ideal para uma função nasal adequada é de 60%. E a gente tem visto aí, em algumas partes do Brasil, esses dias mesmo eu vi que no Mato Grosso, em Cuiabá, Mato Grosso, a umidade relativa do ar chegou a 12%. Aqui na nossa cidade, na cidade de Avaré, a gente percebe que em certos momentos ela está entre 35% e 45% nesses dias atuais, o que é uma umidade relativa abaixo da umidade relativa ideal, que é de 60%. Ok? Espero que essas dicas tenham sido úteis para todos vocês e brevemente estaremos de volta com outro vídeo do médico repórter da Rádio Cidadania FM. Um abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.